Quem viajou para a Europa foi o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, que é para ir lá para Madrid para fechar com o Felipe Luiz, que nem você tinha adiantado, Pascoalzito. E muito interesse no Flamengo. Vai fechar? Tem uma grande possibilidade, pelo que eu estou informado, de acontecer um negócio. O Felipe Luiz tem propostas... O Sol é para Todos. O Sol é o filme. É o filme, o Sol para Todos. Muito legal, vale a pena. E a Sombra? A Sombra não interessa, alguns, né? A Sombra, você ficar à sombra é complicado. Sombra e Água Fresca. Era o seriado, lembra? Era. Schultz, lembra? O Flamengo tem muito interesse na contratação dos dois laterais. Do Rafinha para a lateral direita e do Felipe Luiz para a lateral esquerda. Aliás, o Rafinha conversou com você a respeito dessa possibilidade também de vir para o Flamengo. O Rafinha confirmou na entrevista aqui com o Benja lá em Munique que ele tem um acordo verbal com o Flamengo. Ele recebeu algumas propostas da Europa. Que não, na época mesmo, que o Rafinha estava muito com a cabeça para querer voltar para o Brasil. Acontece que depois que ele acertou, e nesse intervalo de tempo aí, ele recebeu uma proposta que eu diria financeiramente absurda, de boa e de time de ponta. Não é de time intermediário, é time italiano, time de ponta. Entendeu? Não são China ou times de segunda ou terceira linha da Europa. E, o Rafinha tem 15 anos. Ele está analisando agora a possibilidade? Ele financeiramente ele está muito bem. Agora resta saber, porque hoje ele vai fazer 34 anos. Teoricamente, é o último contrato da vida do cara, né? Na Europa. No Brasil ele poderia ter um contrato mais longo. Quando eu digo último contrato, o último grande contrato. Certo? Já o Felipe Luiz tem 31 anos. Você abriria a mão do dinheiro? Depende de muita coisa, do fator familiar, de como você está vendo a sua família. Mas as filhas na Europa. do Rafinha, elas moram em Curitiba, correto? Oi? As filhas do Rafinha moram em Curitiba, ou seja, seria talvez um atrativo para ele retornar ao Brasil. Também, então, o aspecto familiar... Felipe Luiz não tem 31 não, tem 33. 33? 33 anos. A idade do Rafinha. Então, tem uma possibilidade, ele pediu 2 anos de contrato para o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid disse que só faz o contrato com ele de 1 ano. É o caso do William também no Chelsea, né? Mais 1 ano. E aí ele falou, não, eu gostaria de 2 e criou o impasse. O Flamengo, que já tinha mantido um contato anterior, inclusive com o empresário dele, para acertar a negociação, viu agora essa brecha que se apresentou e foi até lá. Por que não? O Marcos Braz e o vice-presidente financeiro também foi Bruno Spin, não é financeiro. Spindel, não? Bruno Spindel. Não é financeiro, não. Ele é financeiro? Acho que não, acho que ele é do futebol também, não é? Acho que é o vice-presidente geral, se não me falha a memória. E aí, vai lá para acertar definitivamente esse caso. Puxa vida, você imaginou? O Gil está quase voltando. O Gil está acertando a vida dele lá na China também para voltar no meio do ano para o Brasil. Ele tem contrato até o fim do ano, mas ele está explicando para os chineses que ele quer voltar no meio do ano. O Corinthians tem interesse? Tem interesse. O Flamengo tem interesse? Também tem interesse. O Gil é um baita jogador. China é diferente. China é uma coisa. Esses caras estão morando na Europa. O Felipe Luiz está há quantos anos na Europa, gente? O Felipe Luiz, eu trabalhei com ele no Figueirense, ele era juvenil. E ele foi embora do Figueirense direto para a Europa? Não, ele foi do Figueirense para a Holanda e da Holanda ele foi para a Espanha. Então, Holanda é Europa, Pascoal. Não, eu tô vendo, ele com 19 anos, 18 anos, se não me falha a memória, ele foi para a Holanda e da Holanda ele foi para a Espanha. Então, é o mesmo caso do Rafinha, quer dizer, um cara com praticamente 15 anos de Europa. A vida dele é construída na Europa. Eles jogam como europeus, eles vivem como europeus, a cabeça dos caras já é outra. Comportam como europeus de uma forma geral. A cabeça dos caras é outra. Depende, hein? Depende. Se tá vivendo com os parceiros... Tá só morando lá. Felipe não. 15 anos lá. Felipe não. Sim. Se você pode... O Rafinha também não, o Felipe Luiz também não. O Felipe eu falei, pegada dos caras. O Neymar, do jeito que ele vive na Europa, ele pode passar lá 50 anos. Ele vai virar europeu nunca. Não vai virar europeu nunca. Mas o Felipe Luiz, a gente... Eu duvido que o Neymar tenha entrado um dia em Notre Dame. Mas o Sormani... Duvido que ele tenha entrado no Louvre. Duvido. Esse eu posso garantir pra você. A educação desse garoto aí é muito... Nós passamos um dia inteiro juntos. Você conversa com o cara, se não fosse pela língua, você acha que ele é alemão. É verdade. Você acha que ele é alemão. Ele fala alemão, Rafinha? Ele falou que quando ele chegou lá, ele falou assim, eu preciso me comunicar. Eu não posso... Você não pode chegar num país e não falar a língua dos caras. Ele falou que fazia 1h30 por dia de aula particular.
ele fala, escreve fluentemente. Ele vive com Munique. Tô te falando, gente, o cara manda baita lá. cidade. Eu me espanto com algumas... Não, claro. Ó, ele teve proposta do seu Borussia, país, querer voltar pro do país, Borussia, do Sevilha e do Valência. E agora ele teve, nesses últimos Dortmund, dias aí, uma que é uma forte cidade vontade. legal. Sevilha, que é legal. Sevilha ou Valência? Oxe. Não, Valência o Viola não conseguiu jogar, né? É que o Rafinha, ele quer voltar. Ele falou assim pra mim, são 15 anos de Europa. Por exemplo, ele falou, pô, eu gostaria de voltar, eu quero jogar um pouco lá. Ele gostou muito do que o Flamengo ofereceu, a proposta, a estrutura do Flamengo e tal. Só que nesse intervalo vem uma proposta absurda de um time power da Itália. E aí eu vou falar agora pra você. A Inter de Milão, né? Foi o que você falou? Aí eu vou falar agora pra você. Cada um pensa de uma forma. Se o cara quer vir, ótimo. Se o cara não quer vir, também ótimo. Exato. Eu falo por Mas mim. acho que esse pode ser um empecilho dele ficar na Europa mais 2 anos, pelo menos. Eu falo por mim. Sou jogador de futebol. É meu último contrato. Eu tô bem na vida. Eu tô bem na vida, mas não se rasga dinheiro, velho. Dinheiro não aceita desaforo. Você tem um contrato, uma proposta pra ganhar. E é uma pacoteira? Por 2 anos. A pacoteira monstro. Monstro. Entendeu? Eu não voltaria. Mas, ô Benja, eu vou fazer o contraponto aí, cara. Pô, eu já tô a 15, espero mais 2. Mas é que tá, não, mas mais 2 você não vai ter, talvez, o prazer de encerrar sua carreira no futebol brasileiro. Ele quer encerrar no Curitiba. Então, mas é que tá. Depois de 2 anos, pode ser que o cara fale, quer saber? Não quero mais jogar bola. O Rafinha, ele já deve estar, tipo, num lance que o futebol pra ele já deve estar causando até um certo cansaço. Por mais que ele possa ser bem remunerado, tá jogando bem, não é que ele tá jogando mal. Inclusive, pintou propostas aí de outros grandes clubes da Europa, caso ele não renove com o Bayern, o que não vai acontecer. O Ribéry e o Robben também vão sair, né? Muita gente vai sair também como o Felipe Luiz. São 2 jogadores que têm mercado na Europa ainda. Mesmo que não renovem com os respectivos times, ainda poderiam jogar lá em qualquer outro grande clube. Porém, eu se fosse tanto o Rafinha quanto o Felipe Luiz, eu voltaria para o Brasil. Aqui a gente sabe que tem o problema da violência, tem o problema da exposição. Aqui é muito mais cobrança do que é lá, porque a torcida enche o saco, a imprensa cobra demais. É um perfil diferente. Na Europa é um pouco mais light com relação a isso. Mas eu acho, cara, que tanto o Rafinha quanto o Felipe Luiz, se eles vêm para o Flamengo hoje, como poderiam vir para o Palmeiras, como poderiam vir para o Grêmio, pro Botafogo, enfim, qualquer outro grande clube brasileiro, eu acho que seria legal, cara. O Flamengo, ele não é que tá brigando por qualquer coisa, ele vem para ser protagonista. Não é que o cara tá chegando, vou lá porque eu gosto daquele clube. Por exemplo, você vai pro Curitiba, quero encerrar minha carreira no Curitiba, é justamente pelo amor que você tem ao clube. Mas você não briga por mais nada. O Curitiba não é protagonista. Então, mas o Curitiba não é, Sormani, protagonista para ganhar a Copa do Brasil, não é protagonista para ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas agora o Flamengo Depende do time.